Olá, irmãos, graça e paz, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Escola Teológica João Calvino. E hoje nós vamos tratar sobre um tema muito importante, que é o tema do discipulado, tá? Essa aula foi uma aula que nós apresentamos na nossa igreja, a Igreja Presbiteriana, aqui no Cabo Santo Agostinho, mais precisamente na congregação que a Igreja Presbiteriana abriu aqui no bairro do Novo Horizonte, aqui na Charneca. Tá? Então, nós estamos começando um trabalho aqui de evangelização, muito embora seja um bairro já, graças a Deus, bastante habitado, onde há uma influência muito forte dos nossos irmãos pentecostais, mas temos o desejo de implantar aqui uma igreja de confissão reformada, né? Uma igreja presbiteriana. Tá? Então, nessa primeira aula, nós vamos tratar sobre a questão do discipulado. Na verdade, essas aulas que seguirão têm relação com o tema de discipulado. E a primeira aula, ou o primeiro estudo, né, ela tem por título Quem é Jesus Cristo? Né? A semelhança daquilo que nós encontramos nas Institutas de João Calvino, por exemplo, né, e aquilo que claramente a Escritura ela aponta, o principal motivo de nós lermos as Escrituras é conhecer quem é Cristo, né, porque a partir do conhecimento que temos de Cristo, o conhecimento que nós temos de Deus, nós temos um conhecimento também mais apropriado de quem nós somos e da nossa necessidade, ou seja, a necessidade que nós temos de Cristo para a nossa salvação. Tendo um conhecimento apropriado de quem é Jesus Cristo, nós temos o conhecimento apropriado de quem nós somos e de que nós necessitamos da obra redentora de Cristo para alcançar a salvação. Então, o título da nossa primeira aula é Quem é Jesus Cristo? Nós temos alguns objetivos, irmãos, né, ao tratar dessa temática. E eu gostaria de dividir aqui com os irmãos, já os 3 objetivos que nós pretendemos alcançar, né, com essas aulas, com esses estudos. E mais especificamente com esse estudo primeiro. Então é apresentar os testemunhos bíblicos acerca da pessoa e divindade de Jesus, né, sabendo que Jesus ele é um ser não criado, ele é o próprio Deus encarnado, e que em si ele é constituído por uma humanidade e também pela divindade. Então, ele nem deixa de ser homem, ele nem deixa de ser Deus. Ele é divino humano, ele é o Deus encarnado. O segundo objetivo é corrigir biblicamente os erros encontrados no pensamento da maioria das pessoas acerca do relacionamento Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, aquilo que nós chamamos da Divina Trindade, né? Talvez isso seja um assunto que a gente trate com mais detalhes até mais à frente. A ideia de uma economia, uma organização dentro da Trindade, dentro da Divina Trindade, né? Onde cada um possui funções ou assumiu para si certas responsabilidades que são restritas a cada pessoa da Trindade, embora os 3 sejam um único e verdadeiro Deus. Tá? Então, o Filho ele não é igual ao Pai, no sentido de que o Filho não se confunde com o Pai. O Filho é o Filho, ele é uma pessoa. Né? O Pai também não se confunde no Filho ou no Espírito, no sentido de que ele e o Filho não são a mesma pessoa, são pessoas distintas. Então, o Espírito Santo da mesma forma, porque cada um tem uma função dentro da economia da Trindade. E todos eles, os 3, são o único e verdadeiro Deus. O terceiro objetivo é descobrir o que você mesmo, né, que está assistindo essa aula, ou aqueles que participaram conosco da aula presencial, pensa a respeito de Jesus Cristo, né? É uma autorreflexão e ver se você de fato tem um entendimento correto de quem é Cristo, ou se você chegou ao entendimento agora, após a aula, verdadeiro de quem é a pessoa de Jesus Cristo.
Então, primeiro passo, como nós podemos conhecer Jesus, né? O próprio Jesus, em suas próprias palavras, no Evangelho de João, no capítulo 5, no verso 39, ele vai dizer: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Ou seja, quando Jesus está falando aqui de Escritura, ele está falando de todo aquele arcabouço doutrinário, tudo aquilo que Deus inspirou os homens de diversas formas, por meio de teofania, por meio do profetismo e diversas formas que Deus escolheu para produzir um conteúdo escrito que perpassa toda a história do povo de Deus, né, ali do Antigo Testamento já. Ele está falando aqui de Escritura, ele está falando primeiramente desses escritos, né? Não devemos negar ou excluir as Escrituras do Novo Testamento, embora seja anacrônico dizermos que Jesus está falando delas pelo fato de que elas ainda não existiam, né, no tempo. Mas, até pelo testemunho dos apóstolos, né, falando um sobre o escrito do outro, por exemplo, Pedro falando a respeito dos escritos de Paulo, de que o que eles também escreveram também é escritura sagrada, inspirada por Deus e que deve ser tomada como regra de fé e conduta pela igreja, pelo povo de Deus, tá bom? Então, o que é que Jesus está dizendo? Que se nós queremos conhecer, né, as Escrituras, conhecer Ele mesmo, nós devemos examinar as Escrituras. Por quê? Porque Jesus, ele é o ápice da revelação divina. Então, ele é eu costumo dizer que ele é o pico do Everest de toda a revelação divina, tá? Então, Jesus, ele é o ápice. Então, tudo aquilo que vinha do Antigo Testamento, anunciado por meio dos profetas, por meio de teofania, né? Por exemplo, você tem lá em Gênesis 3,15 o anúncio aquilo ali que nós chamamos de proto-evangelho, né? O Filho sendo anunciado ali já logo após a queda, imediatamente a queda. Então ali você já tem o próprio Deus Pai anunciando a redenção por meio do Filho, tá? Então a Escritura toda, ela aponta para Cristo, tá? Então aponta para Cristo como o seu cumpridor e como o fim de toda a Escritura, né? Quando eu digo o fim, é o propósito, não o fim que se acabe, mas o fim no sentido de ser o propósito de toda a Escritura, que é de fato revelar o Filho de Deus, tá? Então, se queremos conhecer a Cristo, o que é que nós devemos fazer? Examinar as Escrituras. Como podemos conhecer Cristo, né? Então, aqui fica o ponto, a máxima desse texto que nós lemos. Examinai as Escrituras. Se nós queremos conhecer a Cristo, nós devemos nos dedicar ao estudo das Escrituras para conhecer, por meio delas, a pessoa de Cristo, tá bom? O que o apóstolo João, ele diz é que só podemos ter vida eterna se conhecermos e reconhecermos a Cristo e a forma dela pela qual podemos conhecê-lo é por meio das Escrituras, pela Bíblia Sagrada, né? Perdão aqui, eu falei forma dela, a forma pela qual podemos conhecê-lo é por meio das Escrituras Sagradas, pela Bíblia Sagrada, tá bom? Então, devemos nos dedicar ao estudo das Escrituras para conhecer a Cristo e conhecendo e reconhecendo a Cristo, fazermos parte do seu povo e herdarmos a vida eterna, tá bom? A Cunha, que é o autor de uma revista que nós utilizamos na Escola Bíblica Dominical, que é o que dá o título, o tema aos nossos vídeos, né? Ele vai dizer o seguinte: a Bíblia Sagrada foi escrita por inspiração divina para nos revelar quem Deus é e apresentar o seu projeto para a nossa vida, tá? Então, o projeto de Deus é que nós sejamos salvos e que sejamos salvos por meio do Filho Jesus Cristo.
E a Escritura, ela nos ensina essa verdade. Em 2 Pedro, no capítulo 1, versos 20 e 21, o apóstolo diz o seguinte: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Isso atesta o quê? Atesta que a Escritura ela foi divinamente inspirada por Deus e que, por isso, nós devemos confiar no testemunho da Escritura. Então, Deus ele preservou e tem preservado a sua palavra para que ela seja transmitida de forma fiel, cumprindo o seu propósito pelo qual ele a instituiu, que é, de fato, revelar o Filho e trazer pessoas perdidas, pecadoras, miseráveis, ao arrependimento e à salvação por meio do conhecimento do Filho, né? De quem é o Cristo e o que ele fez em nosso lugar. Tá? Observem que eu vou usar muita linguagem, não por, mas em nosso, tá? Porque nós cremos em uma expiação vicária e cremos que Cristo, ele de fato nos substitui na nossa agonia, na nossa imperfeição. Ele toma sobre si todo o peso, todo o jugo, toda a sentença que deveria ser derramada sobre nós. Tá? Então, ele paga perfeito, ele sendo perfeito, paga perfeitamente pelas nossas imperfeições. Ele não é imperfeito, mas ele assume a responsabilidade de, sendo perfeito, pagar pelas nossas imperfeições. Então, nós vamos conhecer Jesus aqui utilizando 3 testemunhos, tá? Então, primeiro, pelo testemunho dos homens, pelo testemunho do próprio Jesus e, em terceiro lugar, pelo testemunho do Pai, tá? Então, primeiro, vamos conhecer Jesus pelo testemunho dos homens. Eu convido você a abrir sua Bíblia nesses textos que aqui estão listados. Nós vamos pegar primeiro João, né? Evangelho de João, no capítulo 1, versos 29 ao 34. Capítulo 1, 29 ao 34. Ele diz assim: no dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso, batizando com água. E João testemunhou, dizendo: vi o Espírito descer do céu, como pomba, e pousar sobre ele. Eu não conhecia, aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Tá? Então, João Batista, ele diz o quê? Que Jesus é o Filho de Deus. Nós vamos ver um pouco mais à frente as implicações que existem, a implicação que há em dizer que alguém, naquele contexto judaico, naquela cultura, é o Filho de Deus. Nós vamos ver isso um pouco mais à frente. Em Mateus, capítulo 16, verso 15 e 16, Mateus 16, verso 15 e 16, nós vamos ver, por exemplo, ele falando o seguinte, Pedro, né? Simão Pedro. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Isso é Jesus perguntando, né? Nós vamos lembrar que os discípulos de Jesus saíram a pregar o Evangelho, né? E quando eles retornam, Jesus diz: quem os homens dizem que eu sou, né? E eles dizem: tu és o Elias, tu és deu inúmeros, né, nomenclaturas para as quais as pessoas diziam quem Jesus era. Mas Jesus dizia: vamos ao que interessa.
quem vocês dizem que eu sou? Eles estavam ali muito próximos a Jesus. E Pedro toma a palavra e diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Observem que, assim como João, João Batista, Pedro também tem essa percepção e diz claramente que Jesus é o Filho de Deus, tá? O Filho de Deus vivo. Tá? Isso tem implicações muito sérias, para a cultura da época. Um outro episódio no Evangelho de João, no capítulo 1 também, no verso 41, onde André, ele diz o seguinte, Evangelho de João, capítulo 1, verso 41. Ele achou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse: Achamos o Messias, que quer dizer o Cristo. Também é um outro título dado a Jesus, que tem implicações sérias e importantes para que nós entendamos, quem de fato Cristo é e a sua missão e o que ele representa para nós e em nós, Outro episódio, também no Evangelho de João, capítulo 4, verso 42. Os irmãos lembram que os judeus e os samaritanos não se davam bem. Jesus chega ali no poço. Eu gostaria muito de ler o texto todo, mas por uma questão de tempo não vou poder. E ele diz à mulher, ele pede água à mulher. Aquela mulher, ela começa um diálogo ali com Cristo, e ela era samaritana, não podia se comunicar com Jesus, e ela questiona Jesus pelo fato dele sendo judeu, comunicar-se com ela, ainda mais naquela hora do dia. E Jesus conversa com ela, fala sobre a vida pessoal dela e diz a ela que ele é uma fonte de água viva e que se ela beber dessa água, ela jamais terá sede, tá? Ao passo que essa mulher vai, avisa o pessoal da região dela ali e eles vão para conhecer Jesus. E quando eles chegam a Jesus, eles dizem assim, e diziam à mulher, eles dizendo à mulher: Já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Tá? Então, para os samaritanos, quem era Jesus? O Salvador do mundo. Em Mateus 27, Mateus capítulo 27, verso 54, Mateus 27, 54, nós temos ali o testemunho do centurião. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era Filho de Deus. Tá? Então os irmãos observam, o próprio centurião reconhecendo diante daquele movimento ali sobrenatural por ocasião da ressurreição de Cristo, diz que Jesus de fato era o Filho de Deus. Tá? Então os irmãos observaram que todos esses autores aqui, essas pessoas que deram testemunho de Cristo, teriam muitos outros para serem citados, mas por uma questão de tempo, eles falaram de alguns títulos que nós vamos comentar aqui. Tá? Então, primeiro, os nomes e títulos de Jesus. O que significa? Filho de Deus, ele indica que Jesus é igual o Pai. Tá? Então, por quê? Qual é a relação, na mentalidade judaica, a relação entre Deus e o homem, entre Deus e seu povo? O seu povo está embaixo, Deus está em cima, em um local inacessível. Então, a relação ela é sempre de baixo para cima. Em Cristo, pelo fato de ele ser filho, para um judeu, dizer-se filho de Deus é dizer-se igual em essência a Deus. Tá? Tanto que nesses textos que estão aí como referência, vocês podem ler depois, Jesus ele é ameaçado de morte a pedradas por dizer-se filho de Deus, porque eles entendiam
que Jesus estava afirmando: eu sou Deus. Tá? Então, a seriedade desse título é exatamente por causa disso, por conta disso. Porque Jesus, de fato, estava dizendo: eu sou Deus. Tá? Sem cerimônias. Ele falou abertamente que era Deus. A palavra Cristo é um nome grego que significa ungido. Tá? Ele tem o mesmo significado do nome hebraico Messias. Então, nos tempos do Antigo Testamento, a cerimônia de posse do rei incluía a unção com óleo. Né? Nós temos alguns textos aí que os irmãos podem posteriormente examinar. Mas Jesus, nós sabemos que ele possui três títulos, três funções, que é o de sacerdote, profeta e rei. Né? Três ofícios que passavam pela unção, né? Eram ungidos com óleo. Tá? Então Jesus é aquele que em si, ele sozinho, ele assume as três funções, né? De profeta, de sacerdote e de rei. Por isso ele é um ungido de Deus. Tá? Então, por exemplo, como sacerdote, Jesus, ele não precisava oferecer sacrifícios em favor de si mesmo, visto que ele é totalmente puro. Tá? Então, por isso, ele mesmo era o sacrifício, ele era o ofertante e, ao mesmo tempo, o sacrifício. Como rei, ele é um rei que não há quem se compare a ele. Né? Como profeta, ele é o próprio cumprimento das profecias, não somente E aí, quando a gente fala em profecia, num contexto neotestamentário, a gente está falando de algo mais amplo, que não tem a ver com dizer o que vai ocorrer no futuro, mas com o corpo de doutrina, com a coerência ética, né? Com aquilo que Deus já falou, aquilo que Deus tem falado por aquela ocasião e aquilo que Deus irá falar por meio da iluminação da sua palavra, que é o que ocorre hoje, tá? Então, Jesus, ele é um profeta perfeito, ele é um sacerdote perfeito e ele é um rei perfeito, ele é ungido do Senhor, tá? E a última palavra que o último título que nós encontramos aí, que é o Salvador, que também é um título atribuído ao próprio Deus e que é compartilhado pela pessoa do Filho. Depois os irmãos podem pausar o vídeo e verificar esses textos que estão aqui como referência. Eu não vou lê-los agora por uma questão de tempo, o vídeo não ficar longo em demasiado. Conhecendo Jesus pelo testemunho dos homens ainda. Né? Então, o Filho do Homem é um outro título que aparece para Jesus. Ele aparece 79 vezes, para os irmãos terem ideia, só nos evangelhos. Tá? E ele significa dizer que Jesus também é um ser humano. Ele mostra a humanidade de Jesus, motivo pelo qual Jesus pode nos representar diante do Pai. Então, era necessário que o Filho de Deus, como seja Deus? De fato, ele tem que ser divino. O sacrifício dele tem que ser um sacrifício que possa ser eterno, porque ele mesmo é eterno. Sacrifício eterno. Uma ofensa a um ser eterno é uma ofensa eterna. Um sacrifício que para pagar uma ofensa eterna tem que ser um sacrifício igualmente eterno. Tá? Então, Jesus ele precisava ser Deus, como mas ele também precisava, né, sobrenaturalmente, como ocorreu, assumir uma forma humana. Né? Ele ser definitivamente homem também. Né? Isso é um mistério que nós não entendemos, mas que é uma verdade que está claramente exposta nas Escrituras. Então, Jesus ele precisa ser Deus porque seu sacrifício é perfeito e eterno, e ele precisa ser homem porque ele precisa nos representar como homens. A ofensa foi cometida contra Deus por um homem. Então, um homem tem que reparar ou pagar pela ofensa cometida. Agora vamos conhecer Jesus pelo testemunho dele mesmo, né? O que ele fala a respeito de si. Então, no Evangelho de João, nós temos aí capítulo 5 e o verso 18.
capítulo 5 do Evangelho de João, verso 18, onde o Senhor diz: Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Tá? Então, aquilo que eu disse aos irmãos. Então, se o sábado era algo muito caro aos judeus, como ainda o é, o dizer-se filho de Deus, fazendo-se igual a Deus, era uma heresia tão quanto. Tá? Então, o que eles fizeram? Jesus diz: não, eu sou o filho de Deus. Os caras pegaram pedras para atirar em Jesus. Tá? Então, por quê? Porque eles entenderam que Jesus estava dizendo claramente: eu sou o próprio Deus, eu estou em igualdade, essencialmente, eu sou essencialmente Deus. Tá? Segundo, Jesus disse que ele era o pão da vida, e quem cresce nele não sentiria fome ou sede. E aqui nós lembramos daquele episódio no deserto, né? Quando o povo saiu do Egito, estavam no deserto, e Deus mandou o maná. Tá? Então a referência é essa. Então, se o maná, que era mandado do céu, tá? Ele alimentava aquelas pessoas todos os dias, ao ponto de, no dia de sábado, de fato, um dia antes, vir porção dobrada, para que o povo não colhesse, né? não fosse apanhar o maná no sábado. Então Jesus disse ainda mais: eu sou o pão da vida. Tá? Então, quem comer de mim jamais vai sentirá fome, ou se beber de mim sentirá sede. Tá? Então, crer em Jesus nos leva à vida eterna, porque Ele é o pão da vida. Ele é o pão que nutre a nossa alma e nutre o nosso corpo também, quando pensamos que um dia teremos um corpo igual ao dele, um corpo glorificado, e viveremos com Cristo eternamente. Tá? Jesus disse também que ele era a luz do mundo e que quem o seguisse não andaria nas trevas e teria a luz da vida. O próprio João, o apóstolo João, em suas cartas, ele vai falar isso reiteradas vezes, né, a respeito de Cristo, ao ponto de dizer que aquele que não ama o seu irmão ainda está nas trevas e não conhece a luz, não conhece Cristo, tá? Porque odeia o seu próprio irmão. Então Jesus, ele é aquele que veio trazer a luz para esse mundo de trevas, né, e trevas e pecado. Então quem não está em Cristo, obviamente só pode estar ainda em trevas, porque Ele é a luz do mundo. E a exigência para que não se sinta fome ou sede é que deve-se crer em Cristo para participar das benesses, né, do seu sacrifício e do seu mérito, do mérito do próprio Cristo, não é o mérito nosso, tá bom? Outra coisa que Jesus falou a respeito de si mesmo é que ele é a porta e que quem entrar por ele será salvo, né? Isso é muito comum, Jesus dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Ele falando de si mesmo na terceira pessoa. Tá? Então, Jesus é a porta, não existe outra porta. Jesus é o caminho, não existe outro caminho. Tá? Então, ele é a única forma de acesso do homem para com Deus, né? Porque ele é o próprio Deus. Ele diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. Tá? Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Não há aqui espaço para um caminho, para uma verdade e uma vida. Ele é, nesse sentido, exclusivo. Tá? Não existe outro igual. Ele é o único e o verdadeiro Deus, assim como é o Pai e como é o Espírito Santo. Né? Eles três formam esse único e verdadeiro Deus. Então o próprio Jesus testifica de que ele é a porta, né, para que nós possamos ser salvos. Ele diz também que é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. E aqui nós lembramos, por exemplo, do Salmo 23, o Salmo de Davi, onde ele diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, ou uma tradução muito melhor, muito mais
fiel ao texto, de nada sentirei falta. Ou seja, o meu pastor ele é tão maravilhosamente bom, tão totalmente suficiente, que eu não sinto falta de nada, porque o meu pastor ele é suficiente para mim. Tá? Então, muitas vezes a gente pode passar por dificuldades, passar por fome, por necessidades no geral, desemprego e tantas outras coisas, mas nós temos a nossa suficiência nesse pastor, porque sabemos que, como disse o apóstolo Paulo lá em Romanos 8, salvo erro, verso 18, que as aflições do tempo presente não se podem comparar com a glória que há de ser revelada em nós, que somos povo de Deus. Tá? Então, Jesus Cristo, ele é o bom pastor, ele deu a vida pelas suas ovelhas, tá? Ele sendo inocente, puro, não tendo pecado algum, ele entregou-se em nosso lugar, ele assumiu, levou sobre si as nossas enfermidades. Ele diz também que ele e o Pai são um, afirmando a sua divindade. Então Jesus ele é verdadeiramente Deus, nós podemos confiar nisso, porque não foi só o testemunho dos homens, mas ele próprio assumiu que ele é o próprio Deus, o único e verdadeiro Deus, tá? E ele disse que quem via o Pai, quem o via, via também o Pai, porque ele é a imagem do Deus invisível. Paulo vai falar isso lá em Colossenses, tá? Então esse é o testemunho de Cristo a respeito de si mesmo. Mas se não bastasse isso, nós temos também o testemunho do próprio Pai. Então, o que o Pai ele fala a respeito do Filho? Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 3, versos 16 e 17, por ocasião do batismo de Jesus, né, uma voz, tem o evento da pomba, vamos ler o texto, Mateus 3, 16 e 17. Então, por ocasião do batismo do Senhor, o Espírito Santo, ali houve uma teofania, o Espírito Santo assume uma forma de uma pomba, e ele desce sobre Jesus. E o texto diz assim, mas Jesus lhe respondeu, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então, ele o admitiu. Batizado Jesus saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba, vindo sobre ele. E o verso 17 diz, e eis uma voz dos céus que dizia, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então, vejam só, observem. Deus está falando a uma cultura específica, ele sabe as implicações que há em dizer que Jesus é o Filho, tá? Mas o próprio Deus, o Pai, ele diz o quê? Este é o meu Filho, em quem me comprazo. Então você tem aqui o testemunho do Pai, você tem o testemunho do Filho, e você tem o próprio testemunho do Espírito Santo, que unge a Cristo. Né? Ele assume, tem uma teofania, ele assume uma forma ali, uma forma de uma pomba, e unge a Cristo, ele desce sobre Cristo. Tá? Então nós temos aqui o testemunho dos homens, nós temos o testemunho de Cristo, e aqui nós temos, nesse episódio aqui, o testemunho do Pai, mas incluindo também o testemunho do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como podemos então, irmãos, como o conhecimento de Cristo, melhor dizendo, ele pode influenciar minha vida? Tá? Então eu trago algumas aplicações para nossas vidas. Tá? Em primeiro lugar, podemos conhecer a Deus. Se nós temos um conhecimento apropriado de Cristo, nós podemos conhecer a Deus. Por dois motivos. Um, porque Cristo é o próprio Deus. Tá? Quem vê Cristo, vê a Deus, o Pai. E também pelo fato de que Cristo, ele, por meio dos seus méritos, do seu sacrifício, ele fez algo extraordinário, que foi saldar a nossa dívida e tornar-nos, por adoção, filhos de Deus. Tá? Então, se você não é crente e você está assistindo esse vídeo, né, para conhecer a Cristo, você deve entender isso, que Jesus ele é o próprio Deus e ele
por meio dos seus méritos, do seu sacrifício, ele nos adota como filhos para Deus. Então nós agora não temos só aquela relação de uma criatura para com o seu Criador, mas nós temos uma relação de intimidade com Deus, é de filho, tá? Fomos adotados e devemos ter ciência disso. Somos filhos por adoção. Cristo nos adotou, certo? Outra coisa que nós podemos perceber, né, que o conhecimento de Cristo ele influencia em nossas vidas, é que nós podemos nos aproximar de Deus. Por meio de quem? Por meio do próprio Cristo. Tá? Então nós não precisamos, como era antigamente, na antiga aliança, de um sacerdote que faça sacrifícios para que os nossos pecados sejam apresentados diante de Deus. Porque esse sacerdote, ele também era imperfeito, precisava apresentar um sacrifício em seu próprio favor. Em Jesus não. Nós possuímos um sacerdócio, nós somos sacerdotes, nós temos o direito dado por Cristo de falarmos diretamente com Deus, sem precisar de um intermediador que não seja o próprio Cristo, a sua obra. Tá? Então o que intermedia a nossa relação com o Pai é o mérito apresentado por Cristo. Pai, eu paguei. Então ele nos dá essa liberdade de nos achegarmos ao Pai, de nos aproximarmos ao Pai, de nos aproximarmos a Deus, tá? Também, irmãos, nós podemos entender que não é o bastante acreditar em Deus, tá? Então, Tiago fala isso, o próprio João fala isso, tá? Muitas pessoas têm o costume de dizer, não, mas eu creio muito em Deus, tal. Sim, mas não é o bastante crer. Tiago vai dizer que os demônios creem e tremem, tá? Mas é necessário não somente que se creia, mas que, crendo em Cristo, se assuma um compromisso com Ele, deixando claro que nós entendemos aquilo que Ele fez por nós. Tá? Então não é só o fato de, eu sei que Jesus existe, sei que Deus existe. Não é só isso. Tá? Grandes civilizações, grandes religiões entendem que existe um Deus. Todavia, eles adoram um Deus que nós entendemos pela Escritura, que não é o Deus da Bíblia, que não é o Deus verdadeiro, tá? E eles serão julgados por isso, porque isso é um ato idólatra, tá? Então, crer que existe um Deus não é suficiente para a salvação. O suficiente para a salvação é ter uma relação com esse Deus, crer, confessar e viver uma vida ética, uma vida que esteja em harmonia com aquilo que é prescrito por esse Deus que nós conhecemos, né? Que é o Deus Trino, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Em quarto lugar, nós podemos saber qual a natureza de Cristo e sua missão. Então, primeiro, a natureza de Cristo. Cristo é divino, como também o é humano. Ele continua sendo humano e continua sendo divino. Mas qual a sua missão? Cristo veio para uma missão, resgatar um povo para o Pai. Ele veio criar, instituir um povo para si, o qual é o seu corpo, em outras linguagens é utilizado como é a sua noiva, a sua esposa, e ele é o esposo, ele é o cabeça desse povo, né? Ele é quem lidera, né? Organicamente falando, é quem passa os comandos para esse corpo. Ele é o motivo desse corpo possuir vida, organicamente falando, se mexer, se mover, viver, tá bom? Então Cristo, ele é o cabeça, ele está acima da sua igreja, acima do seu povo, e ele é quem conduz o seu povo até o destino final, tá? Então, qual a natureza de Cristo? Ele é divino, ele é humano, mas também nós entendemos que a missão de Cristo é resgatar um povo para si, um povo para Deus, ok? E como nós podemos aplicar essas verdades que nós aprendemos aqui em nossas vidas? Primeiro, seria um exercício para que você que assistiu essa aula possa fazer. Então, primeiro, descreva com suas palavras, sua opinião sobre quem é Jesus. Você mesmo. Pare um pouquinho, pegue um papel e escreva, né? Com suas palavras, à luz do que nós vimos aqui nesse vídeo. Quem é Jesus para você? Né?
Faz sentido Jesus para você? Né? Outra aplicação, depois de conhecer Jesus pelo testemunho dos homens, de Cristo e do Pai, você crê em Jesus como seu Salvador? Ou seja, refletindo sobre o conhecimento que você tinha de Cristo, o conhecimento que você adquiriu de Cristo. Esse conhecimento ele foi suficiente para que você diga assim, eu creio em Jesus como meu Salvador? Né? Se não, deixe seu comentário, né? Se quiser pode entrar em contato comigo e tirar ou sanar qualquer tipo de dúvida que possa ter restado, embora nós vamos continuar postando vídeos a esse respeito. Tá? Então é só acompanhar a série de vídeos que você terá talvez mais conhecimento necessário para chegar ao entendimento de que Cristo ele é o seu Salvador, tá bom? Terceiro, qual a importância para você de crer em Jesus Cristo? Tá? Após esse conhecimento, você acha que é importante crer em Jesus? Você acha que é importante ter Jesus como seu único, verdadeiro Salvador? Tá? Então, é um exercício que você pode fazer, parar aí, né? Fazer aquela análise introspectiva, né? Quem sou eu, né? Eu conheço quem é Jesus, e quem sou eu? Será que crer em Jesus, né, de fato, vai mudar alguma coisa na minha vida? Eu preciso de Jesus, tá? Eu sei quem é Jesus. A partir do conhecimento que eu tenho dele, eu sei quem sou eu, né? Será que eu estou, de fato, às vezes até dizendo que creio em Jesus? Não, eu tenho fé em Jesus. Mas será que eu vivo de acordo com essa fé que eu digo ter? Tá? E quarto, como você pode conhecer ainda mais sobre Jesus? Tá? Então nós dissemos no início que nós podemos conhecer a Cristo por meio da Escritura. Mas como nós podemos conhecer ainda mais sobre Jesus? Então se você quiser pode deixar até a sua resposta aqui na descrição do vídeo, né, nos comentários, né, e que na medida do possível eu vou responder os comentários e dar a devida atenção aos irmãos que assistirem o vídeo e quiserem participar ativamente desse canal, tá bom? Então, que Deus os abençoe. Eu vou deixar aqui mostrar a vocês qual a revista que nós utilizamos para preparar esses estudos. Se você tiver interesse, né, eu posso até deixar aqui depois o link para você adquirir o livro, né, a revistinha fininha, muito interessante, muito instrutiva, tá bom? Então que Deus abençoe, continue estudando, continue querendo conhecer a Jesus Cristo, para que esse Jesus homem, Jesus que é Deus, que nos representa diante do Pai, sendo um ser divino humano, né, que pagou pelos nossos pecados, morreu em nosso lugar, assumiu as nossas dores, assumiu as nossas enfermidades. A minha oração é que ele faça sentido para a sua vida. Tá? Então que Deus te abençoe, fica na paz e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.